Olhe ao seu redor. Observe a estrutura do mundo em que você vive. Seja brutalmente honesto com o que você vê. Quem está no topo? Quem detém os recursos, o prestígio, a influência? Raramente é a pessoa que pede desculpas por ocupar espaço. Raramente é aquele colega de trabalho que faz tudo para agradar os outros, que fica até mais tarde sem cobrar hora extra, que engole sapos em nome da boa convivência. E definitivamente, não é a pessoa que espera pacientemente na fila, acreditando que sua vez chegará, se ela for apenas obediente. Desde a infância, você foi programado com um software defeituoso. Seus pais, seus professores, a religião, a cultura pop, todos repetiram incansavelmente o mesmo mantra na sua cabeça. Seja bonzinho, cumpra as regras, não incomode. Seja humilde, e o universo, em sua infinita sabedoria, vai te recompensar. Você obedeceu. Você se tornou um cidadão modelo. Você evitou conflitos. Você abaixou a cabeça. Mas agora, na vida adulta, a conta chegou e ela não fecha. Você olha para os lados e vê a falha na Matrix. Você vê pessoas menos inteligentes que você, menos capacitadas tecnicamente e moralmente questionáveis, passando na sua frente em alta velocidade. Elas dirigem os carros que você quer, moram nas casas que você sonha, viajam para lugares que você só vê em fotos e, o pior de tudo, elas têm o respeito que você nunca conseguiu. A sensação de injustiça queima no seu peito como um veneno lento. Você pensa, por que eles? Por que não eu? Eu fiz tudo certo. A resposta vai doer. A resposta vai contra tudo o que te ensinaram no jardim de infância. Mas é a única resposta que pode te salvar agora. Você está perdendo porque está jogando xadrez com as regras de um jogo de caridade. Você está tentando ser um santo em um mundo que opera como um inferno. E enquanto você não aceitar a natureza humana como ela realmente é, e não como você gostaria que ela fosse, você continuará sendo apenas um espectador da vitória alheia. Uma peça no tabuleiro de alguém que teve a coragem que você não teve. Para entender por que você está estagnado, precisamos entender a origem da sua bondade. A sociedade civilizada, para funcionar, precisa que a maioria das pessoas seja inofensiva. Um exército não funciona se todos quiserem ser generais. Uma corporação não funciona se todos quiserem ser CEO. O sistema precisa de operários, o sistema precisa de ovelhas. A moralidade convencional, essa voz na sua cabeça que diz, não faça isso, o que vão pensar de mim? É, muitas vezes, apenas uma ferramenta de controle de massa. Friedrich Nietzsche chamava isso de moral de rebanho. É a glorificação da fraqueza. É quando a sociedade convence o fraco de que ser fraco é uma virtude e que ser forte e ambicioso é um pecado. Eles te ensinaram que a ambição é ganância, que o desejo de poder é arrogância, que o dinheiro não traz felicidade. Por que ensinam isso? Porque é mais fácil governar homens que têm medo do próprio potencial. Quando você hesita em uma negociação porque não quer parecer agressivo, isso não é bondade. Isso é domesticação. Quando você não cobra o valor que merece pelo seu trabalho porque tem medo de perder o cliente, isso não é humildade. Isso é medo. A verdade brutal é que a bondade, quando nasce da falta de opção, não é virtude. Se você é bonzinho porque não tem força para ser perigoso, você não é moral. Você é apenas inofensivo. O coelho não é virtuoso porque não come o lobo, ele apenas não pode. O verdadeiro poder reside em ter a capacidade de causar danos, a capacidade de ser terrível e escolher conscientemente não o ser. Isso é controle. O que você tem hoje não é controle, é impotência disfarçada de educação. Para crescer na vida, o primeiro passo é quebrar essas correntes mentais. Você precisa se dar permissão para querer mais, permissão para vencer, permissão para deixar os outros para trás. Existe um viés cognitivo na psicologia chamado hipótese do mundo justo.
É a crença subconsciente de que o mundo é um lugar ordenado onde as pessoas recebem o que merecem. Se algo ruim acontece, assumimos que a pessoa errou. Se fazemos o bem, assumimos que seremos recompensados. Essa é a maior mentira já contada. É o ópio dos fracassados. Olhe para a história humana. Olhe para a natureza. O leão não pergunta se a gazela é uma boa mãe ou uma boa pessoa antes de atacar. Ele ataca porque está com fome e porque é mais forte. Um tsunami não desvia da casa de um homem honesto para destruir a casa de um ladrão. A natureza é indiferente. E o mercado, o ambiente onde você luta pelo seu dinheiro, é uma extensão da natureza. O mercado financeiro não perdoa sua dívida só porque você tinha boas intenções. O seu chefe não vai te promover só porque você precisa muito. Os clientes não vão comprar seu produto por pena. O poder não preenche vácuos com bondade ou justiça, ele preenche com força e competência. Nicolau Maquiavel, observando a política da Renascença, entendeu isso há 500 anos. Ele viu que os príncipes que tentavam governar baseados na justiça cristã e na misericórdia eram rapidamente depostos, assassinados ou exilados. Enquanto você gasta sua energia vital tentando ser justo, tentando não ferir os sentimentos de ninguém, tentando ser o mártir da família ou da empresa, seus competidores estão gastando energia conquistando território, forjando alianças, acumulando capital e influência. O mundo real não liga para o seu bom coração. O mundo real só respeita uma moeda: resultados. A bondade sem poder para protegê-la não é uma virtude, é um convite ao abuso. Vamos voltar no tempo. Florença, Itália, início do século XVI. Uma época de caos, guerras entre cidades-estado, intrigas papais e assassinatos em banquetes. Nesse cenário, um diplomata destituído, exilado em sua fazenda, vestia suas melhores roupas reais à noite para conversar com os antigos através dos livros. Seu nome era Nicolau Maquiavel. Ele escreveu uma pequena obra, um manual, dedicado a Lorenzo de Médici. O livro se chamava O Príncipe. Maquiavel não escreveu para ensinar os homens a serem maus. Ele não era um vilão de desenho animado. Ele era um patriota e um realista. Ele escreveu para ensinar os homens a serem eficazes. A grande revolução de Maquiavel foi separar a ética da política. Ele disse: "Eu quero escrever algo útil para quem o entender. Por isso julguei mais conveniente ir atrás da verdade efetiva das coisas do que da imaginação sobre elas." Em outras palavras, pare de viver no mundo do como deveria ser e comece a operar no mundo do como é. Maquiavel analisou figuras como César Borgia, um homem implacável, inteligente e temido. Borgia pacificou regiões inteiras, não com abraços, mas com demonstrações calculadas de força. A lição central aqui é: um homem que quer fazer profissão de bondade em tudo, certamente se arruinará entre tantos que não são bons. Isso não é um convite à crueldade gratuita. Maquiavel repudiava a crueldade sem fim, mas é um aviso de sobrevivência. Se você entra em uma negociação corporativa, em uma disputa judicial ou em uma rivalidade de mercado armado apenas com sua simpatia e seus valores morais, você será devorado. Você precisa de armadura. Você precisa de espada. Como então deve se comportar o homem que busca o poder? Qual é o arquétipo da vitória? Maquiavel nos dá a metáfora mais perfeita da estratégia: a besta dupla. Ele diz que o líder deve ter dentro de si duas naturezas animais, o leão e a raposa. Por que dois? Porque um só não basta. O leão é a força bruta, a coragem, a ferocidade, a capacidade de amedrontar os lobos. Mas o leão é orgulhoso, direto e previsível. Ele cai facilmente em armadilhas. Ele não vê o buraco coberto por folhas. A raposa é a astúcia, a inteligência, a capacidade de identificar armadilhas e a habilidade de contornar problemas.
Mas a raposa, sozinha, é fraca fisicamente. Se for encurralada pelos lobos, ela morre. O seu erro e o motivo do seu fracasso até hoje é que você escolheu ser, ou foi forçado a ser, apenas um, ou pior, nenhum deles. Talvez você tente ser o leão. Agressivo, impõe sua vontade no grito, bate na mesa. Você ganha no curto prazo pelo medo imediato, mas cria inimigos ressentidos que vão conspirar nas sombras e te derrubar quando você virar as costas. Ou, o que é mais comum hoje em dia, você tenta ser apenas a raposa, tenta manipular, tenta ser político, sorri para todos, vive de esquemas. Mas quando a situação aperta e exige coragem, confronto direto e firmeza, você treme. As pessoas percebem sua covardia e montam em cima de você. O verdadeiro príncipe moderno sabe alternar. Ele é um camaleão letal. Ele sabe o momento exato de usar a raposa, negociar, sorrir, ocultar suas intenções, fazer alianças temporárias, e sabe o momento exato de invocar o leão. Quando a negociação acaba, quando o limite é cruzado, ele mostra uma força avassaladora que encerra a discussão instantaneamente. Você precisa ser perigoso o suficiente para não ser atacado e inteligente o suficiente para não precisar lutar todas as batalhas. Se existe um hábito que destrói mais carreiras e sonhos do que a própria incompetência, é a língua solta. O homem comum sente uma necessidade patológica de ser validado. Você tem uma ideia de negócio brilhante? Corre para contar aos amigos no bar. Você vai ser promovido? Conta para a família no almoço de domingo. Você vai fazer uma viagem ou comprar um carro? Posta no Instagram antes mesmo de assinar o contrato. Você busca aplausos antes de entrar no palco. E isso é o seu fim. O poder detesta o barulho. O poder ama as sombras. Observe os verdadeiros donos do mundo. Banqueiros, grandes empresários, estrategistas, eles são discretos. Eles falam pouco, eles ouvem muito. Eles nunca revelam todas as cartas do baralho. Maquiavel e, mais tarde, estrategistas como Robert Greene ensinam que as intenções devem ser ocultas até o momento da ação consumada. Quando você revela o que vai fazer, você perde a vantagem tática. Você dá aos seus inimigos e aos falsos amigos invejosos o tempo, a munição e o roteiro exato para sabotar você. A inveja é uma força real e destrutiva. Muitas vezes, quem está ao seu lado não quer que você fracasse miseravelmente, mas também não quer que você tenha mais sucesso do que eles. Ao falar, você desperta o mal-olhado, a inveja e a competição desnecessária. A partir de hoje, torne-se um mistério. Deixe que as pessoas especulem sobre sua vida, mas nunca dê a elas a certeza. Se ninguém sabe qual é o seu próximo passo, ninguém pode preparar uma armadilha para ele. O imprevisível gera respeito, medo e curiosidade. O previsível é entediante, seguro e fácil de manipular. Seja uma esfinge. Chegamos a uma das questões mais famosas e mal compreendidas de Maquiavel. É melhor ser amado ou temido? A resposta ideal seria ambos. Mas, como é difícil reunir as duas coisas na mesma pessoa, Maquiavel é categórico. É muito mais seguro ser temido do que amado. Por quê? A resposta está na fragilidade das emoções humanas. O amor é um laço de obrigação. As pessoas amam você enquanto você é útil a elas, enquanto você as agrada. Mas os homens são ingratos, volúveis e simuladores. No momento em que seus interesses mudam, ou no momento em que o perigo se aproxima, o amor evapora. Eles te abandonam. O temor, no entanto, é diferente. O temor não depende da vontade do outro. O temor é mantido pelo medo da punição, e o medo da consequência nunca abandona o homem. Não confunda ser temido com ser odiado. Isso é crucial. O ódio destrói o líder. O ódio surge quando você toca na propriedade ou nas mulheres dos homens, ou quando é cruel sem motivo.
O temor de que falamos aqui é o respeito profundo, é a reverência. É aquela sensação que você tem quando entra na sala um chefe extremamente competente e exigente. Você não faz piadas. Você se ajeita na cadeira. Você presta atenção. No seu trabalho, pare de tentar ser o amigo da galera. Pare de querer ser popular. A popularidade é para o bobo da corte, não para o rei. Busque ser competente, justo e, acima de tudo, firme. Se as pessoas souberem que pisar no seu calo trará consequências inevitáveis, elas te respeitarão. Se elas souberem que você vai apenas sorrir, perdoar e tentar resolver na conversa, elas montarão em cima de você sem piedade. O respeito é a moeda mais valiosa que existe. Não a desperdice tentando comprar afeto barato. Chegamos ao fim desta lição, mas este é apenas o começo da sua verdadeira jornada. Tudo o que foi dito aqui pode parecer frio, pode parecer duro. E é. Porque a realidade é fria. A realidade é dura. E você passou tempo demais aquecido pelo cobertor da ilusão, enquanto sua vida passava lá fora, na tempestade. Agora você tem uma escolha, e ela é irreversível. Uma vez que você vê as engrenagens do mundo, não pode desver. Você pode fechar esse vídeo, voltar para a sua rotina confortável, continuar reclamando da segunda-feira, culpar o governo, a economia ou a sorte pelo seu fracasso. Você pode continuar sendo a ovelha, esperando o abate. Ou você pode assumir o controle. Maquiavel falava sobre a virtude, não a virtude cristã de ser bonzinho, mas a virtude romana, virilidade, capacidade, energia, proeza, a habilidade de domar a fortuna, a sorte. A sorte é como um rio violento, ela pode inundar tudo, mas o homem de virtude constrói diques e canais antes da chuva chegar. Olhe no espelho hoje. A pessoa que você vê tem sido boazinha demais, tolerante demais, ingênua demais. Está na hora dessa versão sua morrer. Você precisa construir o seu próprio império. Seja ele financeiro, intelectual ou físico. E impérios não são construídos com desculpas ou pedidos de licença. São construídos com estratégia, silêncio, alianças frias e força implacável. O mundo é um banquete farto, mas ele só serve àqueles que têm a coragem de puxar a cadeira e se sentar à cabeceira da mesa sem ser convidados. A filosofia é a espada da mente. Afie a sua todos os dias. Se você quer continuar recebendo os códigos para construir seu poder e decodificar a realidade, inscreva-se no canal. Nós vamos desmontar, peça por peça, as mentiras que te contaram. A aula acabou. Agora vá e conquiste.